quero trazer a palavra do Senhor para o nosso coração no Evangelho de João, capítulo 3, diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Os irmãos podem sentar. Essa mensagem ela é muito maravilhosa e ela conta o momento do encontro de Jesus com um homem chamado Nicodemos, e ele era um dos príncipes dos judeus, ele era um fariseu dentro ali da cultura judaica. Hoje a gente estava aqui, eu falei aqui um pouquinho aqui do período interbíblico. Lembra? Não, vou dizer hoje não veio. Lembra do período interbíblico que eu falei? Não foi o que eu falei hoje? Eu lembro que eu falei aqui, eu notei que o Nicolas do Valdeci, ele fez exatamente o que eu fiz aqui. Eu peguei a página da Bíblia e fui lá na separação do Antigo e o Novo Testamento. E eu falei que aquele período ali, ele passou ali 400 e alguns anos, entre o livro de Malaquias e Mateus, chamado período interbíblico, é o período que Deus não usou profeta para falar com o povo. E é interessante, por que eu estou citando isso aqui? Para as pessoas que veio aqui na parte da manhã, você já vai pegar. Porque naquele período interbíblico foi o período que surgiu esses grupos religioso e político em Israel. O grupo dos os fariseus, saduceus, os essênios, os zelotes, grupos políticos e religiosos, mas também com alguns dentro de uma questão assim política também, viés, né, também político. E existia divisão de interpretação desses grupos, dos fariseus, os saduceus. Por exemplo, os fariseus, eles acreditavam na ressurreição, eles acreditavam em anjos. Os saduceus já eram um grupo que também era um grupo religioso, mas eles já não acreditavam nem na ressurreição, não acreditavam em anjo, em coisas, manifestações espirituais.
E os saduceus, eles eram formados mais dos nobres, né? E os fariseus não, vinham de classe mais simples, no caso, essa expressão. Mas eram homens que estudavam a lei, que passavam muitos anos da sua vida estudando a lei, e eram pessoas muito respeitadas e consideradas dentro de toda uma cultura onde o político e o religioso andavam junto. Então, o Nicodemos, ele era uma dessas pessoas. Ele era um fariseu, ele era um dos príncipes dos judeus. Na verdade, ele era um homem muito sábio e muito respeitado, Nicodemos, e a Bíblia diz que ele foi ter de noite com Jesus. As pessoas aí têm tanto entendimento, né, com relação a Nicodemos, e a Bíblia diz que ele foi ter de noite com Jesus. Por que ele foi ter de noite com Jesus? Existem várias possibilidades, mas vamos deixar isso aqui, que não é a questão principal. Mas ele foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, ou seja, ele estudou para ser mestre. E quando ele vai ter com Jesus, ele reconhece que Jesus é mestre, porque Rabi é mestre, né? E ele chama Rabi. Bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E ele tem um diálogo com Jesus que, na verdade, é um diálogo tão importante que vai servir de base para uma das doutrinas, né, da nossa fé, que é a doutrina da salvação, que a gente vai mencionar aqui. Ele vai ter com Jesus e ele vai falar com Jesus. Algo que é importante para ele, para a dúvida que ele tinha naquele momento, mas também que vai sanar dentro da nossa mente, do nosso pensamento, aquilo que está em nós, a nossa indagação, aquilo que nós precisamos entender com relação ao ensinamento de Jesus, com relação ao novo nascimento. E Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, Jesus já começa a tratar com Nicodemos com relação ao reino de Deus. Né? Porque Nicodemos ele vem, chama Jesus de Rabi, e ele reconhece que ninguém poderia fazer aqueles sinais que Jesus fazia se Deus não estivesse com ele. Ou seja, ele reconhece o poder, o chamado, o ministério de Jesus, ele reconhece Jesus. Mas aí Jesus já começa a falar para ele, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Irmãos, isso aqui é uma verdade e é uma sentença. Por quê? Porque não importa, não adianta, vou usar essa expressão, a gente achar que na graça de Deus, que no Evangelho de Cristo, existe outro meio e existe outro caminho, além daquele que foi estabelecido por Jesus. Jesus falou, e foi Jesus que disse, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Por que tem que nascer de novo? Porque nascer, você já nasceu, você está aqui, né? Porque você nasceu. Só que para ver o reino de Deus, tem que nascer de novo. Aí foi assim, não é possível, tem que nascer de novo, mas eu já nasci, eu já estou vivendo, eu estou um tempão aqui, estou vivendo a minha vida, e eu tenho que nascer de novo. Aí Nicodemos, apesar de ser mestre, apesar de ser fariseu, ele entra dentro de um contexto assim, talvez simples, vamos dizer, mas ele entra dentro dessa questão, tanto é que Jesus diz, poxa, você é mestre e não sabe isso? Porque Jesus está dizendo de coisas espirituais. E Nicodemos, ele ainda está entendendo como se fosse coisa carnal, porque Jesus disse que é necessário nascer de novo. Por exemplo, para nós que somos cristãos, você fala que tem que nascer de novo, todo mundo sabe, tem que nascer de novo. Mas preste atenção, a questão não é a gente saber o que é nascer de novo. A questão é que tem que nascer de novo.
Ou seja, nascer de novo, Jesus vai dizer para ele, que é nascer da água, é nascer do Espírito. Nascer de novo é ter uma nova vida. Nascer de novo é ter uma vida diferente. Tratando em miúdos, falando português claro, para não precisar dar volta, vou falar português claro. Nascer de novo, meu irmão, é largar a vida lá do mundo. Se a pessoa vivia no pecado lá no mundo e ele aceitou Jesus, ele não nasceu de novo, então é nova vida. Porque não adianta a pessoa que... eu aceitei Jesus, mas se a prática é a mesma, não nasceu de novo. Esse é o português claro. O que é nascer de novo? Vamos tratar teologicamente? Dá para tratar, mas tratando em miúdos. O que é nascer de novo? É uma pessoa mudar de vida. Não tem como a pessoa dizer que aceitou Jesus. Eu estava lá no mundo, vivia no adultério. Aceitou Jesus e agora? Estava lá no mundo, estava no furto, no roubo. Aceitou Jesus. Não deixa nada perto de mim não, que eu sou um perigo. Eu estava lá no mundo, eu era solteiro, jovem, de vez em quando eu saía com as menininhas, e não sei o quê. Aceitou Jesus, e agora? Eu continuo, mas eu diminuí agora de vez em quando. Não nasceu de novo, meu irmão, não tem jeito. Por quê? Nascer de novo é uma vida diferente. Porque o que acontece é que muitas das vezes as pessoas querem dar muita volta, achar que o evangelho dá jeitinho. Não, meu irmão, mas a gente pode assim... Eu posso até dar um jeitinho. Eu estou dizendo eu não estou dizendo o evangelho, eu estou dizendo eu. Poxa, não, o cara é meu amigo, vou dar um jeitinho para você. Meu irmão, mas eu não estou resolvendo o teu problema, não. Porque o problema do ser humano é com a palavra de Deus. Ou seja, ou a gente vive a palavra de Deus e a gente está dentro, ou a gente não vive e a gente está fora. Esta é a verdade que Jesus está falando para Nicodemos. É necessário nascer de novo. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Como que alguém tem um encontro com Jesus e não muda de vida? Na verdade, a pessoa... eu tive um encontro com Jesus, Jesus mudou a minha vida. Mas como assim que Jesus muda a nossa vida? A nossa própria vida é um testemunho se Jesus mudou a nossa vida. Porque Jesus fala com ele, na verdade te digo, a Bíblia usa essa forma de se expressar. Quando Jesus disse assim, na verdade te digo. Por que ele usa essa expressão sempre? Na verdade. Porque nesse tempo, eles ainda não usavam uma coisa que a gente usa hoje, que é o bis, né? A repetição. Então, como eles não usavam o bis, você vê uma frase escrito bis, o que você vai fazer? É repetir. Então, eles não. Quando a gente quer enfatizar, né, a gente tem várias maneiras de enfatizar um texto. Ou você põe em negrito, se tiver em negrito, você põe em itálico, você põe um bis, você enfatiza o texto. Ou seja, aqui a forma deles enfatizar é falando duas vezes a palavra. Então Jesus, ele está querendo enfatizar. Ele disse, na verdade. Ele está querendo colocar ali firme para ele, dizendo, eu estou dizendo e eu estou repetindo porque eu quero enfatizar para você. Na verdade, eu te digo que é necessário nascer de novo. Porque quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí vem Nicodemos. Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode a tornar entrar no ventre da sua mãe e nascer? Aí Jesus disse assim, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e não nascer do Espírito, né, não nascer do Espírito Santo, né, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, aí Jesus está explicando para ele, não, questão do ser humano, do nascimento humano, Jesus está aqui dizendo para ele, não, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus está mostrando aqui para ele, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de te ter dito,
necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemo disse, mas como pode ser isso? Jesus respondeu, tu é mestre de Israel e não sabe isso? Então Jesus começa a trazer para ele esse ensinamento. Mas, irmãos, para a gente aqui entrar na conclusão daquilo que eu quero dizer nesse texto. Jesus está falando com Nicodemos acerca do novo nascimento, irmãos. Novo nascimento é uma nova vida, é ter uma vida diferente, é ter comunhão com Deus. E o Evangelho, a palavra de Deus, que a gente vive e que a gente deve viver, é o Evangelho vivo. A palavra de Deus ela é viva, ela tem que ser viva em nós. A gente não pode, eu falo aqui para os irmãos, você não tem que ser só aquela pessoa, o religioso, no sentido assim, não, eu vou lá na igreja, eu fico lá, eu escuto a palavra, eu sou uma boa pessoa, eu faço bem para todo mundo, por isso eu sou salvo. Irmãos, ninguém é salvo porque é boa pessoa, ninguém vai entrar no céu porque é boa gente, ninguém vai entrar no céu porque ele é um bom ser humano. Aleluia! Você é salvo, como disse o apóstolo Paulo, nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Quantas vezes você chega para alguém, ou seja, Nicodemos, ele era uma boa pessoa ou não era? Ele era um cara bem requisitado ou não era? Claro que era, ele era um fariseu, era um cara respeitado. No entanto, Jesus falou para ele que era necessário nascer de novo. Sabe o que isso acontece? Sabe o que isso significa? Irmãos, não existe salvação fora de Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, né? Ele não está dizendo eu sou um caminho. Jesus não disse lá em João 14, né? Ele não disse eu sou um caminho, eu sou uma verdade, eu sou uma vida. Ele disse isso? Não. Ele disse, está sempre no definido, né? Artigo definido. Ele está dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então ele não disse que é um caminho, ele disse eu sou o caminho. Então o caminho para a salvação é quem? É somente Jesus, porque ele mesmo disse que ele é o caminho. Jesus não disse que ele é uma vida ou alguma vida, ele disse eu sou a vida. Jesus não disse que ele é uma verdade. No mundo de hoje, meu irmão, hoje o mundo é o mundo do relativismo. Ah, não, a verdade depende do seu ponto de vista, do que você acha que é verdade. Em determinadas coisas que são relativas, claro que vai ser sempre o relativo. Mas naquilo que é absoluto, não existe relativo no absoluto. Ou seja, a salvação não é relativizada. A salvação é absoluta, meu irmão. Só existe salvação em Jesus. Não existe salvação em outra pessoa. Não existe salvação em instituição. Não existe salvação fora de Cristo. Porque Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que Nicodemos, apesar de tudo, apesar do que ele era, apesar do que ele era, apesar do que ele fazia, apesar do conceito que ele tinha na sociedade, apesar do bom nome que ele tinha, no entanto Jesus disse para ele, é necessário você nascer de novo, é necessário passar por Cristo, é necessário passar por Jesus. Porque às vezes as pessoas acham, muitas pessoas acham, que às vezes você vai pregar para uma pessoa, não, eu nunca fiz mal a ninguém, eu sou boa pessoa, eu dou esmola, eu ajudo os pobres, eu ajudo os necessitados. Preste atenção, você tem que fazer o bem porque você é salvo. E não para ser salvo. É diferente. Você faz por ser e não para ser. Até porque se fizer para ser, nunca será. Se tentar fazer para ser, nunca será. Como eu disse aqui, porque não existe outro caminho, não existe outro meio de chegar a Deus, a não ser por Jesus, porque ele disse que ele é o caminho. E ele disse para Nicodemos que é necessário nascer de novo. Então, meu irmão, nascer de novo é mudar de vida, ter uma vida diferente,
É deixar o Espírito Santo entrar na sua vida e ele fazer a mudança no teu coração. Vou dizer uma coisa para você: não permita que o mundo relativista, que diz que cada um tem o seu pensamento, que isso entre no teu coração, meu irmão. Porque no Evangelho isso não tem vez. O mundo pode dizer, mas na graça de Deus não tem vez. Ou a gente vive a palavra de Deus e nós estamos dentro, ou nós não vivemos e estamos fora. Vou dizer uma coisa para você: ninguém vai ser salvo porque vem à igreja. Ninguém vai ser salvo porque vem nos cultos. Não, eu estou lá na igreja. Meu irmão, a igreja está não estou criticando a igreja cheia, eu estou dizendo assim: a igreja está lotada, está amarrotada, então está salvo. Meu irmão, o que faz você ser salvo é viver a palavra de Deus, é colocar a palavra de Deus em prática na tua vida, é eu colocar a verdade da palavra de Deus em prática na minha vida. Essa que é a grande verdade. Nós precisamos todos os dias nos preocupar com a palavra de Deus. Uma das mensagens e umas das maneiras e um dos meios que os homens de Deus, dos reformadores, eles trouxeram para a igreja, é que a Bíblia, ela é a nossa regra de fé e de conduta e de vida. A Bíblia é a nossa regra. Meu irmão, não adianta tentar buscar outro parâmetro, outra medida. A medida da nossa fé, da nossa salvação, é a palavra de Deus. Vou dizer uma coisa para você: foge do pecado, não permita viver uma vida de aparência, não permita viver uma vida de fachada, não permita enganar-se a você mesmo. Meu irmão, não permita se enganar, não se permita estar dentro da igreja e viver no pecado, meu irmão, porque isso você está fazendo mal para você mesmo. Por quê? Porque às vezes a pessoa está ali: não, meu irmão, estou aqui, aleluia, glória a Deus, aleluia, chorando, emocionando, é tão bom, né? Você sente, irmãos, sentir a presença de Deus não é sinal de aprovação de Deus. Sentir Jesus tocar o teu coração, oh, aleluia, irmãos, isso não é sinal de aprovação de Deus. Você quer o sinal da aprovação de Deus? É você viver em conformidade com a palavra de Deus. Você saber o que é certo na palavra e viver aquilo que é certo. Você pode não chorar, você pode não ser emotivo, você ficar aqui firme, mas você está firme na palavra de Deus. É isso que você tem que viver. É isso que eu tenho que viver. É isso que nós temos que viver. É esta verdade da palavra. Não permita você estar dentro da igreja e não viver a verdade da palavra do Senhor. Meu irmão, escuta o que eu vou dizer. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Jesus está voltando. Nós precisamos olhar para o alvo, olhar para Cristo, ter a certeza que nós estamos vivendo a palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus está voltando. A gente não pode. Alguém fala assim: não é mais tempo de brincar. Eu digo: nunca foi tempo de brincar. Não é tempo de brincar e nunca foi. Meu irmão, a Bíblia diz que nós devemos guardar a nossa fé em Deus, a nossa confiança em Deus, a certeza na palavra tem que estar a cada dia firmada em Deus. Por isso eu digo para você, para cada um de nós nesta noite: firma a tua vida no Senhor. Não permita o pecado te afastar de Deus, porque, meu irmão, o pecado afasta a pessoa de Deus. Então não permita. Como que eu posso não permitir isso? Não viver no pecado, não ter outra saída. É não viver no pecado. Não permita o pecado te afastar de Deus, porque o pecado afasta o ser humano de Deus. Para a gente viver a verdade de Deus, a gente não pode viver no pecado. Limpa o teu coração, limpa a tua alma. Deus tem um propósito na nossa vida, meu irmão. Deus está nos chamando para revestir-nos do poder do Espírito Santo. Aleluia! Deus não quer que a gente viva de aparência. Ele quer que você seja autêntico. Ele quer que você viva a sua presença de verdade.
Aleluia! É tempo de você viver a verdade da palavra de Deus. É tempo de nós vivermos a verdade da palavra de Deus. É tempo de nós fortalecermos a nossa vida e a nossa comunhão no Senhor. Amém? Aleluia!